Se você vai reencadernar ou se você não vai reencadernar, isso não vai mudar em nada o objetivo final do estudo, que é moksha. Então, existe a crença dentro do Veda, e esse que é um problema, que é necessário reencadernar várias vezes para aí sim você se libertar. E aí as pessoas vivem com essa crença, achando que não, eu preciso viver mais tantas vidas e só na 100ª, 98ª vida é que eu vou me libertar. E é o que acontece. Nos primórdios do Veda, né, se a gente for olhar ali, de novo, essa composição milenar dos Vedas, as primeiras porções dos Vedas, e principalmente a porção que é conhecida como Brahmana, que são os rituais, o momento no qual as coleções de mantras eram colocados na forma de rituais. Rituais para quê? Rituais que prometiam para uma próxima vida um nascimento melhor, que já me colocasse numa posição mais próxima àquilo que me levasse a esse ponto no qual eu não reencadernaria mais. Crença. Porque, como Krishna ensina para Arjuna na Bhagavad Gita, você pode escolher a forma através da qual você vai agir. Ok, eu escolho fazer o ritual. Porém, Arjuna, você não tem como escolher o fruto da ação. Ou seja, já de cara, não é assim garantido que aquilo que eu estou fazendo, ou seja, o ritual, vai gerar o fruto que eu quero. Ou seja, essa liberação, digamos, das próximas reencarnações. Aparigraha significa a não necessidade de acumular as coisas de maneira que você se sinta confortável e seguro na vida. Ou seja, o que ele está simbolizando aqui? Ele está simbolizando o nascimento e morte dos desejos, ou seja, os desejos nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem, e te prendem nessa vida, ou seja, você fica preso a realizar desejos e esquece de moksha. Entendeu? Por isso que você tem que entender o significado sutil que ele está querendo falar ali dentro do sutra. Ele não está falando só sobre esse nascimento e morte, que não é digamos assim, uma afirmação. Tem uma evidência de algo que acontece, que é o quê? A nossa prisão a esses desejos. O desejo, ele nasce, eu quero realizar, aí tudo bem, eu realizo esse desejo. 5 minutos depois de realizar esse desejo, nasce um outro desejo, e eu fico preso nele de novo. Eu tenho que realizar esse desejo. Aí nasce um outro desejo, e eu tenho que realizar esse desejo, e eu fico preso a esse desejo. Então, eu fico preso a esse ciclo que é chamado de samsara. E aqui, de novo, eu tenho que tirar essa ideia de que samsara é simplesmente esse ciclo de nascimentos e mortes, digamos assim, literal. Eu não posso afirmar, mas eu posso afirmar que existe um samsara que é o ciclo de nascimentos e mortes dos meus desejos. Eles nascem, eu realizo, ele morre. Ok, desejo realizado, check. Só que aí aparece um outro desejo, e eu preciso realizar, eu me torno escravo daquele desejo para ser uma pessoa feliz. E ali eu fico só fazendo coisas, assim, para ser feliz por 5 minutos. Eu preciso fazer coisas constantemente para retornar a essa felicidade. E o que Vedanta fala sobre moksha é o seguinte, galera, não adianta ficar resolvendo desejinho por desejinho, porque sempre vai ter um desejinho novo. E o desejo, no final das contas, não é o problema das nossas vidas.
O problema é achar que a realização desses desejos, sim, será a resolução final da minha vida. Só que não vai ser. Então, não tem problema ter desejos, não tem problema realizar esses desejos. O problema é se tornar um escravo da realização desses desejos para ser essa pessoa definitivamente feliz. E se um desejo, e se o resultado de um desejo, ele já é limitado pelo tempo e pelo espaço, você nunca vai chegar à felicidade livre de limitação, que é a felicidade que você tanto deseja, no final das contas, através daquilo que é limitado. Então, Patanjali, no Sutra 39, está falando sobre, e a parigraha significa literalmente a não necessidade de agarrar em todas as direções. Pari significa todas as direções, graha significa pegar, e a é a partícula negativa. Então, eu não preciso correr em todas as direções para ser feliz, porque é isso que eu acredito ao longo da vida. E é isso que me mantém infeliz o tempo inteiro, porque vamos concordar, né, galera? Eu já estou aqui nos meus 40 anos. Nos meus 40 anos eu já corri atrás de muita coisa. E eu já percebi que correr atrás de todas essas coisas ainda não me fez feliz como eu tanto quero ser. Por isso que Vedanta vem com uma outra ideia para você em relação àqueles 3 purusharthas anteriores, lembra? Artha, Kama e Dharma. A busca pela segurança, a busca pelo prazer e a busca pelo reconhecimento. Você nunca vai ter felicidade através dessas coisas, embora você acredite. A sociedade te faz acreditar que você será feliz com essas coisas. E aí você dá com os burros na água a vida toda, até o dia que aparece alguém, até o dia que Vedanta aparece e fala assim, olha, eu tenho uma solução para você, eu tenho uma proposta para você. Você passou a vida inteira correndo atrás dessas coisas e não se tornou essa pessoa feliz que você tanto deseja ser. Sabia que, na verdade, você já é essa pessoa feliz? O problema é que você não reconhece isso. E aí, se isso é interessante para você, você vai falar assim, uepa, quero ouvir um pouco mais sobre essa ideia. Quero entender um pouquinho mais sobre isso. E ali você vai dar o voto de confiança para Vedanta, que é, ok, você agora, então, vai me explicar esta afirmação que você está colocando aqui de que eu sou livre de limitação, de que o universo todo à minha volta, na verdade, não é diferente daquilo que eu sou. Beleza, me explica como essa equação se resolve. Se você conseguir explicar para mim como essa equação se resolve, aí beleza, eu posso aplicar isso na minha vida. Então, Patanjali está associando essas duas coisas não à toa. Patanjali está falando sobre a parigraha no sentido de que largue esses purusharthas aí, largue essa ideia de que acumular as coisas é aquilo que vai te tornar esta pessoa definitivamente feliz. Porque nada vai te tornar esta pessoa definitivamente feliz. Por quê? Porque você já é esta pessoa definitivamente feliz. Só que você ignora isso. O que você precisa é entender isso. Por isso, nada precisa ser feito. Você não precisa fazer 108 saudações ao sol, você não precisa ir para o alto da montanha, você não precisa ir para o templo, você não precisa fazer 108 vezes o mantra X, Y ou Z. Você precisa ver aquilo que já está na sua frente, aquilo que você é. Então, não adianta acumular as coisas, não adianta se apoiar nas coisas para ser feliz, que é aquele outro samadhi também que ele fala no capítulo 1, que é o samadhi das experiências.
a gente fica tentando acumular experiências ou viver determinados tipos de experiências, por quê? Nestas experiências, enquanto elas estão acontecendo, o que acontece? Aquela pessoa livre de exigências e cobranças parece dar lugar a uma pessoa totalmente relaxada. Ela não está dando lugar a uma pessoa relaxada. Só que as cobranças e exigências se dissolveram. E quando as cobranças e exigências se dissolveram, o que aconteceu? O que estava por baixo, que é esta consciência que tudo sustenta, que tudo permeia, brilha de forma espontânea, que é a pessoa que você é. Então, por isso, é necessário dissolver essa ignorância, este avidya, né? Esta falta de conhecimento relativa a mim mesmo. Porque quando eu elimino todas essas identificações, o que vai sobrar no final? Depois que você se despiu de todas as coisas que você pensa ser, o que sobrou? Você. Você é esta constante existência. Por isso, o exemplo do sono profundo, porque o sono profundo nada mais é do que a evidência de que eu existo e continuo existindo, mesmo quando todos os objetos deixam de existir. Este é um baita exemplo sobre a sua natureza. Como é o exemplo da corda e da cobra, que a gente viu na última aula. A corda é a consciência, é aquilo que está sempre ali. E olha o que a gente projeta em cima da corda. Uma cobra, ou seja, uma coisa que não existe. Então, olha quantas coisas nós projetamos em cima de nós mesmos. Em cima porque nada pode estar em cima de mim, porque eu sou o todo, o livre de limitação, então nada fica em cima de mim. Mas, aparentemente, existem várias coisas em cima de mim que impedem que eu veja quem eu sou. Isso é chamado dentro de Vedanta de upadi. Upadi é a superimposição, ou seja, a cobra é uma superimposição na corda. Mas a cobra nunca existiu. E várias coisas na vida nunca existiram, no sentido de que só estão ali na sua mente. A sua mente criou preconceitos em relação a quem você é e a todas as coisas à sua volta que só existem na sua mente. Porque você se acha uma pessoa, digamos, fracassada. Isso aí só existe na sua mente, porque você pega uma outra pessoa que vai falar de você e vai falar assim, nossa, o Bruno é uma pessoa super bem-sucedida na vida. Só que lá na minha mente eu criei o quê? Eu criei uma upadi, eu criei uma superimposição, ou seja, eu criei uma ideia, um conceito daquilo que eu sou, quando na verdade eu não sou nem a pessoa bem-sucedida, nem a pessoa mal-sucedida. Eu sou. Então eu tenho que abrir mão de todas essas coisas que eu tento me agarrar o tempo inteiro, porque senão eu vou ficar preso nesse samsara, que é desejo, ação, desejo, ação, desejo, ação. E achando que a vida é só isso. Desejo, ação, desejo, ação, desejo, ação, desejo, ação. E vou vivendo a vida assim, cumprindo ali e realizando os meus desejos, mas 5 minutos depois eu me vejo o quê? Totalmente insatisfeito de novo. E 5 minutos depois, totalmente insatisfeito de novo. E totalmente insatisfeito de novo. E totalmente insatisfeito de novo. Isso é o que ele chama, ou isso é o que um vedantino chama de ciclo de nascimento e morte realmente. Não a reencarnação ou não, porque, como eu falei, isso não é uma coisa que a gente pode afirmar que exista. Beleza, pode existir? Pode existir. Pode não existir? Pode não existir. Mas o que é mais importante no fim das contas? É o conhecimento. Então, o conhecimento é para agora.
não é para a próxima vida. Isso era uma coisa que o Swami Dayananda falava sempre quando eu estudava com ele. Ele falava assim, o samadhi, ou seja, moksha, não é para a próxima vida. Porque ele falava isso principalmente para os indianos, que são muito presos a essas crenças, que acham que precisam renascer ainda muitas vezes para que lá em tal momento eles sejam abençoados por essa liberação. Não, liberação é para agora. E essa liberação significa também que você não está mais preso a essa ideia de indivíduo, ou seja, eu não sou mais limitado a esse indivíduo. Quem vai nascer e vai morrer é o corpo. Eu não sou o corpo. Quem vai nascer e vai morrer é a mente. Eu não sou a mente. Na visão de Vedanta, o ser é aquele que nunca nasceu e que, portanto, por nunca ter nascido, nunca vai morrer. Portanto, eu não estou sujeito nem ao nascimento e nem à morte. Eu sou livre de limitação. Se o corpo vai nascer, se a mente vai renascer, isso aí não tem problema algum, isso aí não vai mudar em nada a questão de moksha. Não vai mudar nada realmente a questão de moksha, porque, usando aí uma outra analogia, que é a analogia da onda e do oceano, lembra? A onda, quando acaba, ela não vai para lugar nenhum, ela continua sendo o oceano. O que acaba é a ideia de onda, é a identidade de onda, é o nome onda, é a forma onda. Mas a natureza da onda é água, ela continua sendo água. Então, quando o indivíduo que você é se desfaz, ele não vai para lugar nenhum se tornar um outro indivíduo num outro momento. Não. Ele continua sendo o livre de limitação. É isso que a gente deve entender.